A inscrição é ato formal. Inscrição, ato formal. Ato formal que gera uma identificação perante a Previdência, e é através desta inscrição que gera identificação que os direitos podem ser pleiteados. Tá? Então, da inscrição gera o número de identificação do trabalhador, que, com base nas informações jogadas dentro desse número, surge o CNIS, né? Então, através do número, é feito um outro documento, que é o CNIS, onde o CNIS tem lá vínculos, remunerações, atividades, e é através deste ato formal que nasce os direitos e deveres e obrigações do segurado. Belezinha? Tranquilo? Fácil? Então, a inscrição nada mais é do que um ato formal de apresentação. Tá? Então, tá lá as hipóteses, como que ele podia fazer, o segurado especial, preferencialmente pelo titular do grupo familiar, que se enquadra em uma das condições previstas, do facultativo por ato próprio, meio de cadastramento de informações pessoais, que permite sua identificação e etc. Tá? Não é admitida em regra a inscrição pós-mortem, ó, tá aqui, ó, não é admitida inscrição pós-morte do segurado individual, nem do segurado facultativo. A comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis podem ser pedidos a qualquer tempo para atualização cadastral e etc. Tá? A inscrição sempre para maior de 16 anos, inscrição sempre para maior de 16 anos, e 14 na condição de aprendiz, tá? Beleza? E aí antes, Carlos, com aquela decisão nova do STJ que autoriza a inscrição do menor, né, os direitos do menor, aí vai ser feita uma inscrição diferenciada aí por força do que o STJ falou, o INSS não aceita, aí vai ser judicial mesmo, tá? O CNIS, para quem não lembra, vale como prova para todos os efeitos de inscrição e filiação, nos termos do artigo 19. A novidade, que já era muito comum na IN 77 e na prática do dia a dia, veio agora no parágrafo 1º do artigo 19, com a redação do decreto 10.410, que fala o seguinte: o segurado poderá solicitar a qualquer momento, qualquer tempo, a inclusão, a exclusão, a retificação ou a retificação de suas informações constantes no CNIS com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes conforme critérios pré-definidos ou definidos pelo INSS, independentemente do requerimento de benefício, exceto na hipótese prevista no artigo 142. Então, vamos entender. Isso não tinha antes, né? Isso não existia antes dessa forma literal. Então, quando eu ia no INSS pedir alteração de dados no CNIS, o INSS perguntava que benefício eu estava pedindo, eu falava nenhum, ele falava não, só pode fazer alguma coisa no CNIS se for pedir benefício. E aí eu tinha que usar o artigo 10, o artigo 58, o artigo 61 e 62 da IN 77, para falar, não, você tem que fazer sim. Agora, fora esses artigos da IN 77, soma-se a ele, né, o artigo 19, parágrafo 1º do regulamento da Previdência Social, com a redação que foi dada pelo 10.410, para falar a mesma coisa. O CNIS pode ser alterado, independente de pedidos de benefícios. Então, é uma coisa que a gente fazia muito no escritório, que a gente trabalhava muito com médico, muito com autônomo, né, com CI, e é meio bagunçado deles. Então, a gente sempre fazia a retificação, a alteração de dados no CNIS como serviço autônomo. Às vezes o cara nem ia aposentar, ele só queria deixar redondo, resolvido o problema do CNIS, para lá na frente, quando ele for aposentar, tá certinho, e aí a gente fazia isso. Então, é um dos serviços que vocês, advogados, podem fazer, né, que é o serviço do acertamento de
dados no CNIS. Carlos, quanto cobra? Varia, cara, porque pode ser um negócio fácil, rápido, que você vai cobrar lá um salário mínimo, ou pode ser um serviço que vai demandar um monte de coisa, um monte de prova, um monte de vínculo, um monte de contribuição, que está tudo bagunçado, e aí isso aqui pode custar R$ 3.500, R$ 5.000, porque é um serviço que às vezes dá muito trabalho. Então aí varia. Mas siga a tabela da OAB, se não tiver especificado dentro da tabela da ordem, aí você vê o valor que você acha justo aí. Tem gente que faz acerto dado no CNIS por R$300. Eu acho barato demais, mas ok. E tem gente que nem cobra para fazer acerto de dados no CNIS, achando que depois o cara vai voltar nele quando for aposentar, o cara vai direto e aposenta depois que o CNIS está resolvido. Então fica esperto, advogado. Beleza? Muita atenção aqui, né? Parágrafo 2º. As informações colocadas no CNIS de forma extemporânea, de forma fora do prazo, fora do tempo, independente delas serem inéditas ou retificadoras de dados anteriormente informados, somente serão aceitas se corroborados por documentos que provem a sua regularidade na forma prevista do artigo 19b. Tá? Então, assim, é bem complicadinho, porque vocês aprenderam com o professor Michel. Fico meio perdido, ou mesmo fica muito longe. Que é o seguinte, ó. Olha o problema que dá. A pessoa tinha o salário registrado no CNIS de R$ 1.200, só que o salário real dela era R$ 2.000. Para eu alterar esse salário para o salário real, eu vou ter que fazer uma alteração no CNIS. E eu vou ter que provar que esse valor é real. Ah, Carlos, o cara entrou com uma trabalhista, uma RT. Beleza, ganhou, transitou em julgado. Não importa. Você vai ter que provar para o INSS. A RT vale como uma prova, mas não a prova, tá? Então você vai ter que fazer. Quanto mais tempo demora, pior fica. Então, assim, vocês podem começar a fazer combo. Ó, entrou com a trabalhista para retificar, para reconhecer vínculo, para alterar salário, não importa. Terminou a RT, foi satisfatória, já fala para o cara, ó, você vai ter que levar esses dados para o INSS. Nesse caso aqui, é uma alteração de retificação. Agora, por exemplo, se você está discutindo vínculo, o cara não tinha registro, e você ganhou o registro na RT, a retificação, não é retificação, é uma informação inédita, vai ter que levar também, né? E aí, vai ter que provar lá dentro, tá? Porque se não está no CNIS em regra, o INSS não reconhece. Ah, que documentos eu posso trazer para provar, fazer prova no CNIS para poder alterar o CNIS, né? Então, que documentos serão considerados para fins de comprovação de tempo de contribuição, por exemplo? Carteira profissional do trabalho, carteira individual, carteira de férias, sanitária, matrícula, contrato social, extrato de recolhimento do FGTS, e por aí vai, tá? Então, muito cuidado aí, vocês aprenderam isso com o Michel, só estou relembrando essa parte aqui, cuidado aí na questão do CNIS, tá? Ok. Tá bom.
Olha lá, sob o influxo do parágrafo 7 do artigo 18b, serão realizados exclusivamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia os acertos de inclusão de recolhimento, alterações de valores, transferência de contribuição com identificador de pessoa jurídica ou equiparada. Espera só um minuto. Alô? Alô? Tem de telefone aqui, porque às vezes pode ser uma urgência, mas não era nada. A inclusão da contribuição liquidada também por meio de parcelamento, etc. Aconselhável a leitura do artigo 19c do decreto 3048, que considera tempo de contribuição, tempo correspondente aos períodos para os quais tem havido contribuição obrigatória ou facultativa ao regime geral. Tá? 19d do regulamento também, sobre o segurado especial e a comprovação do tempo de serviço. Deem uma lida, então, artigo 19 completo. Tá? Que é o que Michel deu para vocês de 15, então não estou me atendo, só estou recomentando. Filiação. Se a inscrição é o ato pelo qual eu me apresento no regime geral, a filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que pagam o INSS e da qual decorrem direitos e obrigações. Ressalva aqui, tá? Acabei de mostrar para vocês. Não é quem paga. Essa regra fica bem clara para o facultativo. Facultativo, ok. Pagou, está filiado. Não pagou, não. Mas o obrigatório, não. O obrigatório está lá. Bem claro na lei de custeio, está lá bem claro na lei de benefício, está lá bem claro no decreto 3048 de 99, que é segurado obrigatório, ou seja, ele é obrigado a ser segurado, não é porque ele quer ser, ele é obrigado a ser segurado, se ele realizar atividade laboral remunerada. Se ele realiza atividade laboral remunerada, em regra ele é filiado, ele pode estar inadimplente, ou seja, devendo para a Previdência Social, tá? Mas não é o vínculo que estabelece só para quem paga. Tá? Ouso discordar disso. Tá? A filiação, mas para o INSS é esse o conceito. A filiação da Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os obrigatórios da inscrição formalizada com o primeiro pagamento para o segurado facultativo. Eu discordo. A carteira de trabalho vale para todos os efeitos como prova efetiva de filiação, nos moldes do artigo 19.1, com a redação que foi dada pelo decreto 10.410, tá? 10.410, e aí a gente entra na manutenção e perda da qualidade de segurado. Vamos falar um pouquinho sobre a tabela de graça, tá? Deixa eu alterar ali já, porque está com um erro ali. Eita bexiga. Na hora de digitar, às vezes sai um errinho ou outro. Vamos entender. Bem cotil. Lá atrás foi criado um sistema de proteção social. Esse sistema de proteção social, ele tem algumas redes ou barreiras de proteção. Para quem? Para o segurado. Uma dessas barreiras ou redes de proteção para o segurado está no artigo 13 do decreto 3048
e no artigo 15 da Lei 8.213. Qual é essa barreira? É a barreira chamada tabela de graça. O que a tabela de graça é, Carlos? É a manutenção da qualidade de segurado, mesmo sem pagamentos para o INSS. Quando isso acontece? Nos termos da lei. Então está lá,